Você já parou para imaginar como é viver com medo constante de ser assassinado? Agora pense em alguém que manda em uma das maiores potências do mundo, Vladimir Putin. Parece até roteiro de filme, não é mesmo? O homem que parece estar sempre no controle, com todo o poder, estaria agora vivendo sob a sombra do medo. Medo de sua própria morte. Sim, você não ouviu errado. Segundo informações que vazaram dos bastidores do Kremlin, o chefão russo estaria com a segurança, no modo fortaleza impenetrável. Mas por quê? O motivo é simples. A Ucrânia está cada vez mais ousada, mais perto, mais perigosa. A pergunta que fica é, será que isso é só um jogo de cena? Ou será que Putin está realmente com o pânico batendo à porta? E aqui está, o que vai chocar você. As operações secretas ucranianas já conseguiram penetrar território russo de formas que nem os próprios analistas militares imaginavam ser possível. Bases militares destruídas, aeronaves estratégicas reduzidas a cinzas, agentes fantasmas operando por meses em solo inimigo. Mas espera até você descobrir o que os ucranianos fizeram na Sibéria, que deixou Putin sem dormir por semanas. Agora, para entender a dimensão do problema, vamos falar de um personagem que virou símbolo dessa guerra nas sombras. Zaur Gurtsev. Já ouviu falar? Talvez não, mas ele é uma peça-chave para entender o que está acontecendo por trás das cortinas do Kremlin. Gurtsev era um ex-oficial russo que ganhou fama, ou melhor, infâmia, durante o cerco a Mariupol, uma das cidades ucranianas mais devastadas pela guerra. O apelido açougueiro de Mariupol não foi dado à toa. Ele foi elogiado por Putin pelo papel brutal e impiedoso que desempenhou no cerco da cidade, responsável por ações que muitos chamam de crimes de guerra. Ou seja, estamos falando de alguém que era considerado um herói pelo governo russo, um símbolo da força e da crueldade da invasão. Mas a história de Gurtsev teve um fim dramático e, para muitos, um sinal claro de que a Ucrânia está jogando pesado também nas operações secretas. Ele foi assassinado dentro da Rússia, na cidade de Stavropol, onde atuava como vice-prefeito. Ou seja, ele deixou o campo de batalha, mas não deixou de ser alvo. Agora pensa comigo, se a Ucrânia consegue eliminar alguém assim, dentro do próprio território russo, o que isso significa? Será que o Kremlin está tão seguro quanto acredita? Ou será que o medo que Putin sente tem motivos reais? Além do impacto prático, a morte de Gurtsev é também um golpe simbólico. O açougueiro de Mariupol era uma figura importante para o moral das tropas e do próprio governo. Sua eliminação é como uma mensagem clara. Estamos perto. Podemos chegar a vocês mesmo onde vocês se sentem seguros. E aí, você já parou para pensar o que isso provoca na cabeça de Putin e seus aliados? Como lidar com um inimigo que não só enfrenta no campo de batalha, mas que também aparece na sua porta de casa? Agora pensa comigo. Você está numa guerra, aquela que todo mundo vê nos noticiários com tanques, aviões e soldados. Mas será que a batalha acontece só ali, na linha de frente, na zona de conflito? A resposta curta seria não. A real é que a guerra também é travada nas sombras, longe das câmeras e dos holofotes, dentro do próprio território do inimigo. E é aí que entra a Ucrânia, com uma estratégia que ninguém esperava, ou pelo menos poucos admitiam, que era possível. Operações secretas dentro da Rússia. Estamos falando de uma verdadeira guerra de espionagem, infiltração e ataques precisos, em que agentes ucranianos se infiltram no coração do território russo para pôr em prática missões perigosas e precisas. E o mais inacreditável é o resultado dessas operações. Essa coragem resultou na morte do açougueiro de Mariupol. Se você pensa que ele caiu num campo de batalha qualquer, está muito enganado. A Ucrânia fez algo que parecia quase impossível. Planejou e executou um ataque dentro da Rússia, eliminando um dos oficiais mais brutais e elogiados por Putin. Isso é como dizer que o jogo virou, e virou com força. Porém, o mais incrível ainda estava por vir. Fontes indicam que essa não foi uma ação isolada, mas parte de um movimento mais amplo da Ucrânia de intensificar ataques secretos em solo russo. É como se a Ucrânia mandasse o aviso: se você invade nosso território, a gente invade o seu também. Imagine a surpresa e o impacto psicológico que isso causa em Moscou. E tem mais. Os relatos falam até de ataques kamikazes. Sim, ataques suicidas de agentes infiltrados. Pode parecer roteiro de filme de espionagem, mas é a vida real.
Esses agentes entram disfarçados, se aproximam dos alvos e detonam explosivos, causando danos não só materiais, mas principalmente psicológicos, aumentando a sensação de insegurança e paranoia entre a elite russa. Agora, será que o Kremlin está preparado para lidar com isso? A resposta parece ser um sonoro não. Dizem que Putin vive sob medo constante de ser assassinado, com segurança reforçada ao extremo. Mas até onde a proteção física pode conter o terror da incerteza? Pense comigo. Para um líder acostumado a estar no controle absoluto, saber que seus inimigos estão infiltrados na sua própria casa é um golpe duro. É como se alguém estivesse mexendo no seu terreno, enquanto você finge estar tranquilo na sala de estar. Essa escalada de operações secretas e ataques inesperados cria um clima de tensão que vai além do campo militar. É uma guerra psicológica, que desestabiliza não só os líderes, mas todo o sistema de poder. A paranoia cresce, a confiança diminui, e cada movimento passa a ser vigiado com desconfiança. Mas o que isso significa para o futuro do conflito? Será que essas ações secretas podem virar um ponto de virada? Ou é só mais um capítulo na longa saga de uma guerra que parece não ter fim? A verdade é que parece que o medo vem moldando a vida de Putin, as medidas extremas de segurança que ele toma e as mudanças políticas russas. Você já parou para pensar como passasse a ser encontrado dentro do próprio esconderijo? Pois é basicamente isso que está acontecendo com a Rússia, ou melhor, com o Kremlin e seus altos membros de alta patente. A Ucrânia, mesmo enfrentando uma máquina de guerra imensa, não se limita apenas às batalhas abertas. Eles estão mostrando uma capacidade crescente de infiltração e ações secretas dentro da Rússia. E com isso, mudando completamente a dinâmica do conflito. Imagine agentes ucranianos entrando de mansinho em território russo, assumindo identidades falsas, se movendo entre a população civil e executando ataques precisos contra alvos estratégicos. Não é coisa de filme de ação, é guerra real. E não são só ataques contra militares ou equipamentos. Agora a Ucrânia está mirando figuras importantes, líderes locais e pessoas que são símbolos do poder russo, como Zaur Gurtsev, que já vimos, mas também outros nomes que, se aparecerem, podem causar um terremoto político dentro da Rússia. Além disso, há relatos que indicam que esses agentes estão dispostos a ir até o fim, literalmente. Ataques kamikazes, em que o próprio agente se sacrifica para garantir o sucesso da missão, aumentam o clima de medo dentro do Kremlin. É uma escalada que ninguém esperava e que deixa claro que a Ucrânia está disposta a fazer tudo para defender seu território e sua soberania. Agora pense como você reagiria se fosse um líder acostumado a controlar. É esse tipo de medo e paranoia que toma conta do Kremlin. Por isso, Putin está reforçando sua segurança ao máximo, vivendo numa espécie de bolha protegida por camadas e mais camadas de proteção. As medidas conseguem conter um inimigo que já provou que sabe jogar no território adversário? E mais, a audácia da Ucrânia não para de crescer. Essas operações secretas são uma forma de mostrar que, apesar das dificuldades no campo de batalha, eles ainda têm cartas na manga, cartas perigosas, que mexem não só com tanques e armas, mas com a mente e o coração do inimigo. Mas qual será o limite dessa escalada? Até onde a Ucrânia pode ir nessas ações dentro da Rússia sem provocar uma reação ainda mais brutal? Será que estamos caminhando para um conflito que vai muito além do que o mundo está acostumado a ver? E claro, como tudo isso mexe com o próprio Putin e seus aliados, pode acontecer daqui para frente. Isso não é possível saber, mas é fato que o medo tem rondado o Kremlin. Você já parou para pensar que uma guerra não acontece só fora das fronteiras de um país, mas também dentro das suas paredes, na cabeça, na política, no coração das instituições? Pois é exatamente isso que as operações secretas da Ucrânia dentro da Rússia estão causando. Um terremoto político silencioso, com a eliminação de figuras como o do açougueiro e outros ataques de alto impacto. Não são apenas vidas que estão sendo tiradas, são também certezas, aliados, e até a segurança do governo de Putin que estão sendo ameaçados. Imagine um ambiente onde ninguém confia em ninguém, onde os aliados começam a questionar
se é seguro continuar apoiando o líder que não consegue proteger nem seus próprios representantes, onde a desconfiança cresce tanto que até o círculo próximo de Putin vive sob suspeita. Isso cria uma tensão enorme dentro do Kremlin. Os rumores sobre traições, conflitos internos e disputas pelo poder começam a ganhar força. E essa instabilidade pode ser tão perigosa quanto uma invasão militar. Mais do que isso, essa crise interna pode forçar Putin a tomar decisões, ainda mais radicais, que podem piorar a situação da Rússia, isolando o país do resto do mundo e aumentando o sofrimento da população. Mas, será que essa pressão interna pode levar ao fim do regime? Ou Putin, com sua experiência e controle das estruturas, conseguirá manter tudo sob controle? É essa mistura de guerra externa e turbulência interna que faz desse conflito algo tão complexo e imprevisível. Agora pensa comigo. Você é o líder de um país gigantesco, com um histórico de ser implacável, alguém que não deixa ninguém passar a perna. E de repente, começa a desconfiar que a morte pode estar batendo à sua porta. Pois é exatamente essa realidade que, segundo fontes internas, Vladimir Putin está enfrentando hoje. Fontes dentro do Kremlin dizem que o homem que durante anos deu as cartas na Rússia agora vive com um medo constante de ser assassinado. Não um medo passageiro. É um medo que mexe com o psicológico, que interfere nas decisões, que deixa tensão a ponto de reforçar sua segurança a níveis que beiram o absurdo. Pense só. Putin teria aumentado as camadas de proteção. Vive cercado por guarda-costas, câmeras, sistemas de segurança eletrônica, veículos blindados e protocolos que mais parecem roteiro de filme de espionagem. Tudo isso para evitar um ataque surpresa, uma operação secreta ucraniana ou mesmo uma traição interna. Mas será que isso tudo realmente o protege? Ou será que o medo é maior do que as medidas? Você já parou para pensar que a segurança física pode até impedir um ataque imediato? E a paranoia não para por aí. Dizem que o próprio círculo, próximo de Putin, está cada vez mais tenso, desconfiado e vivendo um clima de insegurança. Afinal, se agentes secretos ucranianos conseguem matar alguém importante dentro da Rússia, quem estaria realmente seguro? Esse medo constante influencia decisões políticas, movimentações militares e até alianças internas. Um líder com medo é um líder diferente. E isso pode ter consequências drásticas para a Rússia, para a Ucrânia e para o mundo. Mas agora pensa comigo. Se Putin está tão vulnerável, por que ele ainda mantém uma postura tão firme e aparentemente imbatível para o público? É aí que entra o jogo da imagem, da propaganda, daquela velha máxima de "o show deve continuar". Por fora, Putin é o ditador poderoso, dono da situação. Por dentro, a história parece ser outra. Então, será que essa segurança extrema é um sinal de força ou de fraqueza? Será que o medo de Putin é apenas paranoia ou uma reação real à ameaça que está crescendo a cada dia? A verdade é que a Ucrânia tem mostrado sua capacidade de penetração e vingança, deixando o Kremlin cada vez mais vulnerável. E não só fisicamente, mas também no psicológico e no campo político. E a resposta para essas perguntas está bem na nossa cara. Basta olhar para as operações que os ucranianos têm executado com uma precisão cirúrgica que faria qualquer agência de espionagem do mundo sentir inveja. Vocês acreditam que agentes secretos ucranianos conseguiram infiltrar-se nas bases aéreas mais protegidas da Rússia, como se estivessem passeando no parque? A famosa Operação Teia de Aranha não é apenas um nome bonito. É literalmente Putin sendo pego na própria teia. Enquanto ele se vangloriava de suas defesas impenetráveis, os ucranianos estavam discretamente escondendo drones explosivos em telhados de madeira. Genial, não acham? Mas aqui vem a parte mais chocante. Essas penetrações surpresa chegaram até Irkutsk, na Sibéria. Isso mesmo, a mais de 5.000 quilômetros de distância. Se vocês fossem Putin, não estariam questionando absolutamente tudo ao seu redor neste momento. Aquele jardineiro do Kremlin, será que é realmente russo? E o chefe? E aquele guarda que sempre sorri demais? As infiltrações surpreendentes na região de Kursk revelam algo ainda mais perturbador. Soldados ucranianos viveram meses escondidos em florestas russas, observando, planejando, esperando. Imaginem a paranoia batendo na porta do ditador. Putin deve estar olhando para cada árvore ao redor de suas residências, perguntando-se
Quantos fantasmas ucranianos ainda estão por aí, esperando o momento certo? O resultado dessa guerra psicológica? 1/3 dos bombardeiros estratégicos russos destruídos. A invencível força aérea russa reduzida a sucata por agentes que Putin provavelmente nem sabia que existiam. Que humilhação magistral! E agora chegamos ao ponto crucial. Se agentes secretos ucranianos conseguem penetrar bases militares ultra-secretas a milhares de quilômetros de distância, destruir aeronaves estratégicas e viver meses em território russo sem serem detectados, vocês realmente acham que eles não conseguiriam chegar até o próprio Putin? Cada sombra no Kremlin agora é uma ameaça em potencial. Cada ruído estranho, um possível sinal de que os fantasmas ucranianos estão mais perto do que ele imagina. Putin, que sempre se apresentou como o mestre do jogo de xadrez geopolítico, descobriu da pior forma possível que os ucranianos não apenas aprenderam suas regras, eles criaram um jogo completamente novo onde ele não tem controle. E vocês, sabem o que é mais irônico nessa história toda? O homem que sempre falou em desnazificar a Ucrânia agora vive aterrorizado pelos próprios nazistas que ele inventou na sua narrativa. Que reviravolta poética e cruel do destino, não acham? A cada operação bem-sucedida dos ucranianos, Putin não perde apenas equipamentos ou soldados. Ele perde também pedaços da sua sanidade mental. E talvez seja exatamente isso que a Ucrânia queria desde o início. Não apenas vencer uma guerra, mas quebrar o homem por trás da máquina de guerra russa. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos dessa guerra cada vez mais imprevisível. Conheça também o Clube de Membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores dessa guerra que pode mudar o rumo da geopolítica mundial. Até a próxima!